CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes constata que a rede criminosa no Amazonas é maior do que o previsto. Ações do Secote chegam a mais de 3 municípios da região do Baixo Amazonas. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: presidente da CPI da telefonia, deputado Marcos Rota, faz balanço das primeiras ações da comissão no interior. E ainda, deputado José Ricardo defende reajuste salarial e cumprimento do piso nacional dos professores. Começa agora o programa Bom Dia desta quarta-feira, dia 25 de setembro de 2013. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Vamos iniciar o nosso Bom Dia com as notícias locais, no quadro Sala de Imprensa, com o repórter Adriano Castro. Olá, bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje nos principais jornais da nossa cidade? Olá, Amanda, muito bom dia. Bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela TV Aleã. É uma satisfação estar de volta aqui para trazer as principais informações dos jornais impressos da nossa cidade. Desta quarta-feira, 25 de setembro de 2013, vamos começar aqui com o Jornal do Comércio, que vai dar o destaque, a manchete: bancada dividida para votação no Congresso. A PEC 506A, projeto de emenda constitucional que trata da prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, deve ser votada hoje na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. No entanto, deputados divergem sobre a melhor postura a ser adotada pela bancada no texto que dá parecer favorável à extensão dos prazos de funcionamento do nosso modelo econômico. O deputado Plínio Valério, do PSDB, aí avalia que a matéria deveria conter mais artigos buscando vantagens para a Zona Franca de Manaus. Já o relator da matéria, deputado Átila Lins, do PSD, defende que o texto do relatório afirmando que esse não é o melhor momento de buscar essas garantias, em contraste com o colega tucano, e sim aí a questão mesmo da prorrogação. Os dois deputados são do Amazonas, aí, tanto o deputado Plínio Valério quanto o Átila Lins, eles têm essa divergência em relação a este assunto. Vamos seguir aqui com nossos destaques, com o Jornal Diário do Amazonas, que vai destacar: CPI da pedofilia diz que a situação do Amazonas é preocupante. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a exploração sexual contra crianças e adolescentes no país destaca a quantidade de casos no estado. A CPI que investiga a exploração de crimes tanto sexual aqui contra crianças e adolescentes em todo o país aponta que o Amazonas é o caso mais preocupante pela quantidade de casos de abuso sexual contra vulnerável pela própria naturalidade com que as pessoas tratam o problema. A presidente da CPI, Érica Cocai, aí do PT do Rio de Janeiro, diante desta realidade, ela afirmou que antes mesmo do relatório final da CPI, vai encaminhar ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Conselho Nacional de Justiça tudo o que foi levantado no Amazonas para a abertura de um inquérito para apuração dos casos de pedofilia no Amazonas. Agora aqui alguns números curiosos: 706 casos de exploração sexual contra vulneráveis foram registrados em Manaus no período de janeiro a setembro, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública. 875 casos foram registrados no ano passado. 56 dias foi o tempo que levou para tramitar o processo contra o prefeito Adail Pinheiro. Então a gente acompanhou aqui na Assembleia Legislativa a audiência pública realizada na segunda-feira da CPI da exploração sexual da Câmara Federal, e a gente tem acompanhado todas essas informações e tem sido assustador realmente os números, tem deixado principalmente os membros da comissão, que são de outros estados, assustados, principalmente pela enorme quantidade de casos registrados no Amazonas. É preciso que seja feito algo, o governo do estado precisa reagir a esses números, essa realidade não pode continuar e a gente espera aí que o relatório final da CPI possa também ajudar a diminuir esses números aqui no Amazonas. E, Amanda, essas são as notícias tanto do Jornal do Comércio quanto do Jornal Diário do Amazonas de hoje, quarta-feira. Bom dia para você.
Muito obrigada, Adriano, por todas essas informações. Seja bem-vindo no quadro Sala de Imprensa aqui do programa Bom Dia. E realmente nós já estamos acompanhando aí a CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes, que está há 2 dias em Manaus buscando dados. Esteve ontem, terça-feira, na Polícia Federal, na Delegacia Especializada e no Tribunal de Justiça do Amazonas. Na segunda-feira, o foco foi Coari. 6 pessoas foram ouvidas. De acordo com a presidente da comissão, deputada Érica Cocai, do PDT do Distrito Federal, o número de pessoas envolvidas no Amazonas com a suposta rede é maior do que se imaginava. Os membros da CPI participaram também de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa para debater políticas públicas contra a exploração sexual infanto-juvenil. Durante a coleta dos depoimentos, 6 pessoas foram ouvidas pela comissão. Entre elas, o ex-fotógrafo do prefeito Adail Pinheiro, Jaime Paiva, Eudes de Souza, marido da ex-secretária do município de Coari, Maria Lândia dos Santos, e uma adolescente de 16 anos. A presidente da comissão parlamentar de inquérito que investiga as denúncias de exploração sexual contra crianças e adolescentes em todo o país, deputada Érica Cocai, disse que os relatos apontam para novas pessoas envolvidas na rede, supostamente organizada pelo prefeito do município de Coari, Adail Pinheiro. Nós também temos uma preocupação com relação a outros atores que estão surgindo nesse processo, nesses depoimentos, o que vai indicar provavelmente a necessidade de colhermos mais depoimentos. Porque os depoimentos que colhemos os depoimentos que colhemos hoje apontam com outras pessoas, outros atores, para que nós possamos ter inclusive uma dimensão exata do tamanho da própria rede ou da suposta rede. A relatora da CPI, deputada Lilian Sá, afirmou que essa é a segunda vez que a comissão vem ao município de Coari colher depoimentos. Segundo a parlamentar, os relatos dos envolvidos no caso apontam diretamente para Adail. Porque surgiram nomes, surgiram novos caminhos, né? E eu sei que cada vez mais em que a gente começa a investigar esse caso, a situação do prefeito de Coari vai se complicando cada vez mais, porque vai aparecendo novos atores, vai aparecendo novas denúncias e nós queremos esclarecer, a justiça. Eu acho que o povo aqui, né, quer isso, é esclarecer e quer justiça. Um dos depoimentos colhidos pela comissão foi de uma adolescente de 17 anos. De acordo com a relatora da CPI, deputada Lilian Sá, a adolescente teria tentado marcar encontros entre a sua prima, na época com 12 anos, e o prefeito do município de Coari, Adail Pinheiro. Em troca, as meninas receberiam dinheiro para se envolver com o político. A mãe da garota também foi ouvida. O depoimento dessa mãe foi muito importante para a gente, porque ela fez a denúncia no Ministério Público, ninguém se importou de saber a filha. Nós escutamos a menina também, né? É que agora ela ainda é uma adolescente, tem 17 anos, e vamos seguir nessa linha. Nós fizemos já o nosso julgamento, como falo, da CPI de juízo, né? Acho que é uma vergonha se continuar desse jeito, sem que o governo faça uma intervenção em relação à exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado. Os membros da comissão participaram de uma audiência pública na Assembleia para discutir políticas públicas de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O deputado Luiz Castro, que auxilia a comissão no Amazonas, disse que é preciso buscar alternativas mais rigorosas para punir os responsáveis. A pedofilia e a exploração sexual de crianças e adolescentes e a violência sexual doméstica contra crianças e adolescentes e o trabalho infantil são as 4 vertentes piores que se tem de quebra da dignidade, desrespeito à dignidade das crianças e adolescentes. A exploração sexual ela tem essa coisa de aviltar a criança e adolescente porque o torna mercadoria, torna um simples objeto de prazer na mão de pessoas que não têm a compreensão ética de que não podem desfrutar de prazer com crianças, com adolescentes, da ilegalidade, da imoralidade, da falta de ética dessa prática. Mas é um problema no Brasil inteiro. E não deixa de ser também um grande problema no Amazonas. Vamos receber a Copa do Mundo ano que vem e não temos esse problema com uma política clara definida aqui no nosso estado ainda. A comissão deve voltar ao estado para colher novos depoimentos até o final deste ano.
porque o que nós vamos perceber de forma muito concreta é que há uma sensação muito grande de impunidade, não apenas aqui no estado do Amazonas, mas por onde a CPI tem ido. E essa sensação de impunidade, ela precisa ser rompida. A responsabilização dos culpados é absolutamente fundamental. Se existe essa rede que foi comprovada pela CPI da pedofilia em 2009 e até agora não aconteceu nada, ele não foi punido, tem as escutas telefônicas que comprovam o envolvimento da Marilândia, do Adriano Salem, de tantos outros, né, envolvidos numa rede. E eles ainda estão trabalhando, são braços direitos do prefeito Adail Pinheiro, né, com cargos de confiança na prefeitura. E ainda isso se estendeu para os seus familiares, então existe alguma coisa ali, ou existe conivência, ou é um cala-boca, é isso que nós queremos saber. Foi uma audiência que custou mais de 4 horas aqui na Assembleia Legislativa, elas pegando depoimentos de pessoas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, e outros parlamentares estiveram em 3 municípios da região do Baixo Amazonas para levar ações do Centro de Cooperação Técnica do Interior. Foram apresentadas sugestões de alterações na lei orgânica dos municípios e no regimento interno das câmaras legislativas. A comitiva da Assembleia Legislativa, formada pelo presidente da Casa, Josué Neto, Ricardo Nicolau, do PSD, Davi Almeida, também do PSD, Sinésio Campos, do PT, e Francisco Souza, do PSC, iniciou a viagem pelo município de Urucará, distante 261 quilômetros de Manaus. Na cidade foram apresentadas aos vereadores as sugestões da lei orgânica e o regimento interno da Câmara. O presidente da Casa Legislativa Municipal e o prefeito em exercício de Urucará falaram sobre a importância do serviço oferecido pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior, o CECOT. Então, o nosso regimento interno e a lei orgânica já tem aproximadamente 20 anos. Então, muito interessante, os nossos nomes dos vereadores que estão atuando agora vão ficar marcados. E é muito legal, muito interessante, temos a agradecer. Então, a população pode ganhar com isso também? Muito. A população vai ganhar demais com isso, até porque nós estamos presos em umas leis que foram criadas 20 anos atrás. Para a gente é de uma importância muito grande, até pelo fato de a Câmara dos Municípios não terem recurso para fazer uma lei orgânica dessa. E isso vai trazer um benefício muito grande para o município e para a própria Câmara. E para nós vai ser um negócio muito bom, porque há muito tempo que a lei orgânica está defasada. De Urucará, a comitiva seguiu para São Sebastião do Atumã, distante 247 quilômetros da capital. Na cidade, o presidente da Câmara assinou o termo de adesão ao CECOT, para que a lei orgânica e o regimento interno da Câmara também sejam revisados. Essa lei orgânica do município, que há mais de 30 anos que não é refeita, parabenizo o trabalho de todos, com certeza vai ajudar muito o nosso município. Em Itapiranga, distante 227 quilômetros de Manaus, também foram entregues as sugestões de alterações da lei orgânica e do regimento interno da Câmara. Além disso, o novo site do Poder Legislativo Municipal foi apresentado. O deputado pelo PSD, Ricardo Nicolau, criador do Centro de Cooperação, falou dos avanços alcançados pelo órgão na administração do atual presidente da ALEAM. Então eu quero louvar a atitude do deputado Josué Neto de estar ampliando, criando esse link entre a sociedade e as câmaras entre si, entre a Assembleia com esse site, né? E, enfim, o CECOT não se restringe a um segmento. Os deputados Davi Almeida e Francisco Souza também participaram das sessões. Os parlamentares esperam que as câmaras dos municípios atendidos pelo CECOT possam aprovar com celeridade as mudanças nas leis orgânicas e nos regimentos internos das câmaras. A Assembleia faz essa parceria, dá toda a assessoria técnica, entrega as sugestões, agora depende da comissão revisora de cada Câmara Municipal, dar celeridade suficiente, ultimar, os preparativos para que nós possamos fazer a implantação e de forma definitiva do regimento interno da lei orgânica e aqui especificamente em Itapiranga já entregando o site, para que seja hospedado aqui o site também da Câmara Municipal de Itapiranga no site da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa já fez a sua parte, entregou nas mãos, é só eles agirem e nós torcemos por isso. E eu, como deputado estadual, com muita honra de representar o povo do Amazonas, eu faço um apelo à Câmara Municipal de Urucará que não deixe passar esse momento. Regimento interno, lei orgânica são
ferramentas básicas para a Câmara Municipal e para o Poder Executivo. Segundo o presidente da Câmara de Itapiranga, vereador Batista da Mata, a votação das sugestões de alterações serão realizadas com rapidez e agilidade. É um compromisso já firmado a partir dessa reunião, que nós iremos, com certeza, nos empenhar o máximo que pudermos para que nós possamos agilizar essa oportunidade que a Assembleia está nos dando de reformular o nosso regimento interno e a nossa lei orgânica, que, evidentemente, elas já estão muito antigas e, naturalmente, já estão, vamos dizer, usar a palavra, ultrapassada. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD Josué Neto, disse que o trabalho do SECOT visa ser um braço auxiliar dos parlamentos municipais no Amazonas e destacou o avanço tecnológico proporcionado pela ALEAN por meio do Departamento de Informática na criação dos sites das câmaras. Esse trabalho do SECOT, ele não é um trabalho extraordinário, é um trabalho simples, um trabalho fácil de ser feito com dedicação, deputado Ricardo, com organização, com vontade. A equipe do SECOT é uma equipe que se manteve nesses últimos 2 anos e que trilhou um trabalho exclusivo, porque eles mesmos criaram a forma de se trabalhar, e é um trabalho extremamente simples. O Centro de Cooperação Técnica do Interior foi criado em 2012 para oferecer suporte às câmaras municipais do Amazonas. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia, deputado Marcos Rota, utilizou o tempo em tribuna para fazer um balanço das ações da CPI até o momento. O PBista destacou o apoio que as câmaras municipais têm prestado para o sucesso das audiências públicas e a participação popular. Rota afirmou ainda que acredita em um relatório final com informações suficientes para cobrar das operadoras de telefonia melhorias no serviço oferecido. Em 2 semanas de viagens, mais de 10 municípios foram ouvidos pela CPI da telefonia, por meio de audiências públicas envolvendo representantes políticos e sociedade civil. Em tribuna, o presidente da CPI, deputado Marcos Rota, destacou os resultados alcançados pelas reuniões. Em comum, a constatação de que sinal fraco ou até mesmo a ausência total de cobertura, serviços de telefonia fixa e internet precários e preços altos são situações pertinentes à população interiorana. A falha no serviço extrapola os limites das telecomunicações e acabam por prejudicar setores como a educação e saúde. Marcos Rota lamentou as condições pelas quais os cidadãos do interior do Amazonas têm passado. A Oi e a Embratel têm falhado sistematicamente com relação à sua política e à sua obrigação de colocar telefones fixos nas comunidades. Muitas comunidades que, por força de lei, teriam o direito à telefonia fixa, estão praticamente isoladas pela falta de compromisso da Oi e da Embratel. Não obstante essa questão da falta de telefonia fixa, os moradores precisam se comunicar de alguma maneira, deputado Orlando. Passaram, então, a adquirir o telefone móvel. E para conseguir sinal, segundo os relatos dessas pessoas, muitas vezes tem que caminhar 1, 2, 3, 4 quilômetros para poderem terem sinal de telefonia móvel. Os relatos obtidos nas audiências públicas irão subsidiar o relatório final da comissão parlamentar, que investiga a qualidade dos serviços de telefonia móvel, fixa e internet ofertados pelas operadoras no Amazonas. Coari, Tefé, Eirunepé e Tabatinga são os próximos municípios que deverão receber a visita da CPI da telefonia. A partir de amanhã, a Comissão da Telefonia faz audiências em 4 municípios do estado do Amazonas. O primeiro é Coari. Vamos agora para a previsão do tempo. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 35 graus. Para o município de Parintins, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 26.
Em Rio Preto da Eva, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 28 graus. Veja a seguir, deputado Marcelo Ramos vai apresentar projeto de lei instituindo um código de ética na Polícia Militar. Não saia daí, voltamos já. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes, análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@alean.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.an.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Deputado estadual pelo PSB, Marcelo Ramos, critica a atitude da Polícia Militar em revisar o regimento interno da corporação, que é baseado nas leis que regem o Exército Brasileiro e que foram criadas durante o regime militar. O parlamentar vai apresentar hoje, quarta-feira, um projeto de lei com um novo regimento baseado no Código de Ética do Estado de Minas Gerais, o que, de acordo com Ramos, respeita os princípios previstos na Constituição Federal de 88. A Polícia Militar publicou no Boletim Geral a criação de uma comissão de revisão do regime disciplinar do Estado do Amazonas, que é um documento baseado nas normas do Exército Brasileiro, constituído durante o período da ditadura militar, o que, de acordo com Marcelo Ramos, ofende os princípios previstos na Constituição Federal de 88. Na verdade, a Polícia Militar hoje tem um regulamento disciplinar que é inspirado no regulamento disciplinar do Exército, elaborado no período da ditadura militar. Portanto, um regulamento que não adequou-se à Constituição Federal no que diz respeito a garantias individuais, a liberdade de expressão, a garantia do contraditório e da ampla defesa nos processos administrativos. E agora, o comando da polícia propõe uma atualização do regimento disciplinar. Eu vou propor que a Polícia Militar do Estado do Amazonas adote o modelo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que acabou com o regime disciplinar e o substituiu por um código de ética, respeitando todas as garantias individuais previstas na Constituição Federal. O parlamentar criticou ainda o fato de a comissão ser composta apenas por oficiais, com cargos de tenente-coronel, em detrimento dos cabos da Polícia Militar. É um absurdo também. Você tem um regime disciplinar que vai servir para toda a corporação, do soldado ao comandante da polícia.
E aí você criar uma comissão de revisão formada por 3 tenentes-coronéis, sem a presença de nenhum oficial de outra patente, sem a presença de nenhum praça, é algo absurdo e despropositado. O projeto de lei, instituindo o Código de Ética do Estado do Amazonas, em substituição do atual regime disciplinar da Polícia Militar do Estado do Amazonas, deverá ser apresentado nesta quarta-feira. A inauguração de uma agência do INSS no município de Boca do Acre foi tema de pronunciamento do deputado Adjuto Afonso na manhã de ontem, terça-feira. O parlamentar destacou os benefícios que os moradores vão receber com a nova instalação do órgão na cidade. O pronunciamento foi no pequeno expediente da sessão plenária desta terça-feira, dia 24. Adjuto Afonso, deputado pelo PP, destacou que a instalação de uma agência do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, no município de Boca do Acre, distante 1.028 quilômetros de Manaus, foi uma reivindicação da bancada amazonense ao Ministério da Previdência Social. Eu quero, como deputado da região, parabenizar não só o governo do estado, que também esteve lá o governador lançando outras obras, mas que fez questão de anunciar também no seu discurso a importância daquela agência. O senador Eduardo Braga e o ministro disse que a bancada federal foi importante, porque não é só essa agência, mais agências serão inauguradas em municípios pobres e mais pessoas serão beneficiadas com os auxílios da Previdência. A inauguração foi na última sexta-feira, dia 20. O governador do estado, Omar Aziz, o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, o senador Eduardo Braga e os deputados federais Átila Lins e Silas Câmara participaram da solenidade. O INSS oferece serviços como aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade e o auxílio-doença. Adjuto Afonso também destacou que outros municípios da região da Calha do Rio Purus serão beneficiados. Como deputado da região, fiquei feliz e mais ainda porque o ministro Garibaldi Alves fez questão de inaugurar a agência, saiu de Brasília e foi inaugurar essa agência lá no estado, em Boca do Acre, vizinho estado do Acre, e dizer da importância dessa agência, né? Uma agência da Previdência para aquela região, que aí eu disse, não vai contemplar só a Boca do Acre, vai contemplar Pauini também, que é o município próximo, da mesma forma que a agência de Lábrea contempla a Canutama e Itapauá. Então, acho importante que a gente possa, aos poucos, ir fazendo com que essa população tenha realmente o respeito, que possam ter os seus direitos ressarcidos. Ainda estão em obras 13 agências da Previdência Social no estado, nos seguintes municípios: Barcelos, Barreirinha, Borba, Carauari, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Humaitá, Iranduba, Manicoré, Nova Olinda do Norte, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá e São Paulo de Olivença. A implantação destas agências faz parte de uma estratégia do governo federal de expandir a rede de postos da Previdência no interior do Amazonas. Deputado estadual pelo PT, José Ricardo, critica a atitude de governadores que se uniram para barrar o reajuste salarial dos professores de 19% para 2014. A previsão equivale a mais do que o dobro do que foi concedido à categoria no início deste ano, de 7,9%. O parlamentar disse que nenhum docente pode receber menos de que R$ 1.567. Um documento assinado pelos 27 governadores foi entregue ao Executivo com uma nova sugestão de cálculo, reduzindo o reajuste salarial dos professores de 19% para 7,7%. De acordo com José Ricardo, a redução é inaceitável, já que há expectativa do crescimento na arrecadação em 2014. Há uma perspectiva de um crescimento da arrecadação pública ano que vem. Há, portanto, a necessidade de se adequar ao piso salarial, piso nacional, que já existe e que muitos governos não estão cumprindo. E existe uma alocação de recursos adicionais através dos royalties do petróleo. Eu estou com um projeto na Assembleia exatamente para se direcionar a maior parte desse recurso que virá para a área de valorização dos professores. E aí, quando você vê os governadores, todos os governadores se unindo para ir para Brasília para não pagar o piso dos professores, isso é um absurdo. Isso é um retrocesso enorme que nós temos. Tem mais recursos para a educação e querem pagar cada dia menos para os professores. A sugestão feita pelos governadores é reajustar o piso com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior, mais 50% da variação real do fundo. Já para os professores, esse valor é inadmissível, já que isso equivale a pouco mais que 2 salários mínimos.
É um documento subscrito por todos os governadores, isso é uma matéria, inclusive, que saiu na Folha de São Paulo, portanto, subscrita por todos os governadores, por entenderem que não teriam capacidade para pagar o piso, e o piso vai ser reajustado para o ano que vem também, acompanhando uma política nacional, do Plano Nacional de Educação. Então, eles estão reivindicando que não seja obrigatório pagar esse piso, por alegarem que não tem recurso. Só que eu acho que estou na contramão pelo fato de que tem recursos adicionais. Então, eu lamento que até o governo do estado do Amazonas também tenha subscrito uma proposta dessa. Para o presidente da Comissão de Educação da Lean, Sidney Leite, a questão do reajuste é mais complexa do que o simples aumento, já que os gestores do Executivo precisam obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal. Leite afirma ainda que um reajuste nacional poderia prejudicar a economia e que cada caso deve ser analisado isoladamente. Tem uma outra discussão que a Confederação Nacional dos Trabalhadores está levantando. Como os estados têm a folha da segurança e a folha da saúde sempre é maior do que a dos municípios, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação está lutando para que a folha dos professores seja excluída da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque muitos governos alegam que não aumenta o salário do professor, que geralmente é a maior base, o maior número de servidores, em função do limite e da restrição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa é uma discussão colocada hoje para que a gente possa avaliar. Agora, nós estamos com dificuldades, certo? Aqui no estado do Amazonas, nós temos muitos municípios que não têm plano de cargos, carreiras e salários. A maioria dos municípios não cumpre o Plano Nacional de Educação. E nós estamos nessa luta. Se o reajuste permanecer em pouco mais de 7%, não será possível cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, PNE, em discussão no Congresso Nacional, que prevê a equiparação de salários dos docentes com profissionais de escolaridade semelhante num prazo de 6 anos. E a Assembleia Legislativa do Amazonas se prepara para a primeira sessão itinerante do ano. O objetivo é aproximar o parlamento das questões que envolvem a população interiorana. De acordo com o presidente da Casa, deputado Josué Neto, a reunião deverá ser realizada em um dos municípios da região metropolitana de Manaus. Ainda assim, em discurso, o deputado Sinésio Campos, do PT, pediu que a mesa diretora reavaliasse a escolha e que Itacoatiara, distante a 177 quilômetros da capital, seja beneficiada com a sessão itinerante. Aproximar o poder legislativo das questões pertinentes ao interior do estado. Esse é o objetivo da Assembleia Itinerante. São reuniões especiais realizadas nos municípios interioranos com os deputados estaduais e representantes do poder público e sociedade civil organizada. O programa da Assembleia Legislativa serve para que os parlamentares se aprofundem nos problemas de cada região do estado, como falta de infraestrutura ou falha nos serviços de telecomunicação, e assim possam definir soluções às principais necessidades de cada comunidade. A ideia é debater propostas diretamente com a população envolvida. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, destacou que a Assembleia precisa atender não somente os problemas pertinentes à capital, mas sim de todo o estado do Amazonas. O parlamentar anunciou ainda que a primeira sessão itinerante da Casa deverá ser realizada em um dos municípios integrantes da região metropolitana de Manaus. Da tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos pediu que a mesa diretora reavalie a questão e possa levar a reunião para Itacoatiara, distante 177 quilômetros de Manaus. O petista alertou que o município ocupa posição estratégica para a economia local e possui questões pertinentes que precisam de resolução rápida. Eu creio que poderíamos iniciar a primeira Assembleia Itinerante, chamando Baixo e Médio Amazonas para uma Assembleia Itinerante aqui no município de Itacoatiara. Eu entendo que muita coisa está acontecendo e os deputados e deputadas têm que estar presentes acompanhando essas mudanças que estão ocorrendo. Senhor presidente, eu peço encarecidamente que Vossa Excelência, como o nosso grande líder desta casa, possa, inclusive, apresentar no dia de hoje uma Assembleia Itinerante no município de Itacoatiara. Em todas as reuniões de trabalho, as lideranças comunitárias são convidadas a participar, assim como os agentes públicos, judiciários, sociedade civil organizada e cidadão agente ativo do município. As diretorias de saúde e serviço social da Assembleia Legislativa comunicam que começou o cadastramento de vaga especial
para idoso e deficiente na terça-feira, dia 24, e vai até o dia 26 de setembro, no horário de 9 a 1 hora da tarde, no hall Deputado Francisco Guedes de Queiroz, no térreo do Poder Legislativo do Amazonas. Uma parceria da Alean com a Manaus Trans. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, pelo canal 99 TV Assembleia ou canal 18 AM TV, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia. Acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.